Amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por este patrimônio que o Senhor nos emprestou pela eternidade para a nossa administração. Patrimônio maravilhoso que chamamos e que conhecemos de vida. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade no corpo físico. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos realizando parte do nosso processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de melhoria, neste processo de renovação. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos neste maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, em nome do Cristo nosso Senhor. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos estudaremos hoje, estudo que estamos realizando de O Livro dos Espíritos, questão a questão, e hoje estudaremos a questão de número 269, 269. E esta questão se encontra na parte segunda, ou livro segundo, capítulo 6, que tem como título Vida Espírita. E dentro deste capítulo 6, Vida Espírita, estamos estudando mais especificamente acerca da escolha das provas. E a questão 269, acerca da escolha das provas, foi formulada por Kardec da seguinte maneira, já que Kardec formulou várias e várias outras questões que já estudamos acerca deste assunto, e ele formulou mais este questionamento muito importante para entendermos o mundo espiritual, ou quando nos encontramos, ou quando nos encontrarmos no mundo espiritual, e formos participar, ou estivermos participando deste processo de escolha. Tivermos ali a oportunidade de simbolicamente colocarmos na prancheta, no laboratório de reencarnações, as nossas ideias, os nossos pedidos, o nosso planejamento para uma nova existência no corpo físico. Colocar lá item 1, item 2, item 3, item 4 e assim sucessivamente, itens de tarefas que executaremos aqui na Terra, ou que teremos as oportunidades, ou solicitaremos as oportunidades para execução aqui no plano físico. Então Kardec
preocupado em trazer e deixar para todos nós a maior quantidade de informação ou de informações para as nossas reflexões, formulou vários questionamentos acerca deste assunto. E aí, este 269, ele formulou assim: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Será que no momento de escolhermos as provas para uma nova existência, será que é possível, mesmo não tendo a barreira do corpo físico, estando fora desta barreira ou desprendidos do corpo físico, será que o espírito pode equivocar-se acerca da eficiência da prova ou das provas que ele escolheu? Escolher prova A, B, Y ou Z e se equivocar nestas escolhas, quando chegar aqui não dar certo ou não conseguir executar estas tarefas? Será que isto é possível, mesmo com a assistência dos benfeitores espirituais? Será que é possível nós nos equivocarmos? Será que nós já nos equivocamos alguma ou algumas vezes na escolha ou nos enganamos algumas vezes na escolha das tarefas a serem executadas aqui no plano físico? Então este foi o questionamento formulado por Kardec. Pode o espírito se enganar quanto à eficiência da prova que escolheu? Escolher a prova e não ter nenhuma eficiência, não ter validade, não ser útil para o seu progresso? E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: pode sim, pode perfeitamente escolher, pode escolher o que uma prova que não esteja ou que esteja acima de suas forças e sucumbir-se. Então o espírito pode escolher uma ou escolher algumas provas que estejam acima da sua capacidade, esteja acima de suas forças, e aí sim ele irá sucumbir na execução daquelas tarefas. E ainda eles acrescentam: pode também escolher alguma prova que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar uma vida ociosa e inútil. Então aqui os espíritos amigos lembraram a Kardec que no mundo espiritual nós poderemos fazer uma escolha de não executarmos tarefas, permanecermos aqui no plano físico, no ócio, ou seja, na ociosidade, na inutilidade, mesmo que sejamos alertados, e com certeza seremos alertados pelos benfeitores espirituais, que este tipo de escolha não nos levará a nada ou não nos leva ao progresso tão urgente e necessário. Mas se mesmo assim mantivermos aquela escolha da ociosidade, da inutilidade, sem sombra de dúvida que já de antemão, antecipadamente, os espíritos amigos, os benfeitores espirituais já saberão antecipadamente que aquela escolha ou aquelas escolhas não terão eficácia para o nosso progresso. Eles tentarão nos demover de ideia, eles buscarão por todos os meios nos mostrar que é possível, ao invés de ficarmos na inutilidade, na ociosidade, é possível fazermos escolhas de tarefas mais fáceis, fardos mais leves para serem transportados e que servirão mesmo assim para o nosso progresso, mas não a inutilidade, não a ociosidade. E aí eles acrescentam, para encerrar a resposta, mais, então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra existência corporal,
que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, assim, eles encerraram a resposta a Kardec e a todos nós, dizendo que, se mesmo assim, depois de toda a orientação, assistência dos benfeitores espirituais, nós mantivermos como escolha para uma nova existência a inutilidade, a ociosidade, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós teremos a oportunidade de refletirmos acerca deste tipo de escolha e chegarmos à conclusão facilmente que aquela escolha ou aquelas escolhas não foi ou não foram úteis para nós, e implorarmos uma nova oportunidade, não mais na ociosidade, não mais na inutilidade. Então, assim, fechamos este parêntese com essa citação da questão 269 e seguimos as nossas reflexões agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 14, do volume 6º, que tem como título Engano na Escolha. Engano na Escolha. Então aqui Miramês acrescenta comentários acerca deste assunto e nos reafirma que é possível sim nós nos enganarmos na escolha ou nas escolhas. Então ele começa dizendo da seguinte maneira, que o espírito pode perfeitamente se enganar na escolha da prova que queira experimentar na Terra. Então o espírito pode perfeitamente se enganar, conforme havíamos dito anteriormente, comentando a resposta dos espíritos amigos a Kardec, este enganar-se em relação à nossa escolha, isso pode acontecer mesmo com o amparo, com a assistência dos benfeitores espirituais. Eles nos mostrarem que não vai ser tão eficiente, ou tentar mostrar para nós que aquele tipo de escolha não será útil para o nosso progresso. E aí Miramês acrescenta que a sua percepção, não atingindo a realidade, leva-o a pensar que está sendo inteligente, escolhendo provas de ociosidade, tendo como, no dizer popular, sombra e água fresca. Então aqui Miramês nos lembra desta sombra e água fresca, que em muitas situações no mundo espiritual nós poderemos fazer este tipo de escolha em olhando o nosso histórico do passado, às vezes de muita labuta, de muito sofrimento, e querermos escolher uma existência mais tranquila, uma existência na ociosidade, na sombra e água fresca, ou seja, sem muito trabalho, sem muita dificuldade. Então, assim, Miramês acrescenta que quando isto acontece, esta sombra e água fresca, e voltamos ao mundo espiritual, nós nos arrependeremos e desejaremos retornar ao plano físico, à nova existência física, com um volume maior de obrigações e com provas duras para compensar o tempo perdido na ilusão que nos enganava. Então, se isto já aconteceu conosco, ou se vir a acontecer conosco, de permanecermos durante uma existência corporal, aqui na Terra ou em outros mundos, na ociosidade, nesta chamada sombra e água fresca, quando voltarmos para o mundo espiritual, nós nos arrependeremos e pediremos, solicitaremos, imploraremos, faremos ali de joelhos, simbolicamente falando, solicitações para voltarmos para uma nova existência. Rogaremos aos espíritos amigos, aos benfeitores espirituais, que possam nos avalizar para uma nova existência com maiores labutas, com maiores dificuldades, com maiores tarefas,
para que possamos compensar ou recuperar o tempo perdido ou o tempo mal utilizado na outra existência ou em outras existências pregressas. E aí ele segue dizendo, Miramês, que o espírito pode também pedir provas além das suas forças e sucumbir no meio do caminho, assim como os espíritos amigos responderam a Kardec em relação a estas escolhas, que poderemos escolher a inutilidade ou a ociosidade. Assim também nós poderemos escolher provas que estão além dos nossos limites, além das nossas capacidades de execução. Os espíritos amigos, os benfeitores espirituais que nos assistirão na escolha dessas tarefas, eles com certeza nos orientarão sobre a nossa capacidade. Mas se mesmo assim mantivermos aquele tipo de escolha, nós poderemos sucumbir aqui na vida, no plano físico, por falta de capacidade para a execução daquelas tarefas ou suportarmos o peso para nos transportar a nossa cruz aqui na Terra. Ele pode também, conforme diz o Espírito Miramês, fazer esses tipos de escolhas e sucumbir pelo caminho. Então ele diz na sequência que os extremos são perigosos, mesmo quando objetivamos o bem. Ou seja, todo extremo é perigoso. O extremo para menos e o extremo para mais, ele é sempre perigoso. Então, conforme já vimos, se escolhemos naquele extremo para menos, ou seja, sem tarefas, na ociosidade, na inutilidade, sem sombra de dúvida que isto é perigoso, muito perigoso para quem faz ou fez esse tipo de escolha. Agora, para aquele outro que fez escolha num extremo diferente, do muito além da sua capacidade, isso também é muito perigoso e um risco enorme, uma probabilidade grandiosa de ele sucumbir na execução das suas tarefas, sucumbir no transcurso deste caminho. Então, os extremos são sempre perigosos para a alma, porque tudo depende das forças da alma que já despertou. Os benfeitores espirituais deixam, em nome do Criador, que certas situações ocorram quando isso serve ou quando isto sirva de lições mais profundas ao espírito, de maneira a se conscientizar da verdade. Até o próprio engano é lição, porque as consequências favorecerão ao espírito a oportunidade de procurar os caminhos mais acertados. Então aqui eles nos lembram, conforme já havíamos dito, que os benfeitores deixam em nome do Criador que certas situações ocorram para nos marcar mais profundamente. Porque com o engano, com o erro, com o equívoco nas escolhas, nós também aprendemos sempre e aprenderemos constantemente. Então é isto que Miramês nos lembra, que até o próprio engano é lição, porque as consequências favorecerão ao espírito a oportunidade de procurar os caminhos mais acertados para a sua vida. Então, mesmo nos equívocos, nós aprenderemos sempre. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que nenhuma das suas criaturas o engana, ou seja, ninguém engana ou enganará Deus. As suas leis são agentes de luz na disciplina das criaturas. Compete a cada uma, ou seja, a cada criatura, analisar e decidir-se a fazer a vontade do Senhor
que vibra em tudo. Então, a decisão é nossa. Até certo ponto, nós temos a liberdade de escolha. No entanto, a responsabilidade por estas escolhas a partir do momento que adentramos a idade da razão. Mas o certo é que jamais enganaremos Deus, a suprema inteligência. E a doutrina espírita, nos diz Miramês, a doutrina espírita veio para nos auxiliar a todas as criaturas, não importa a religião, não importa se você é espírita, se você é simpatizante ou não, mas se você debruçar sobre os ensinamentos espíritas e estudá-los sem nenhuma paixão, com certeza os ensinamentos te auxiliarão, porque os ensinamentos que encontramos na doutrina espírita são bênçãos de Deus e ajuda as criaturas humanas no labor de compreender, mesmo na Terra, certas leis em vigor e os faz entender o que devem seguir, encontrando na caridade o mesmo amor que salva e que instrui, que aprimora e que eleva, que clareia a vida e que dá vida. É no sentido do bem para todos que pedimos aos nossos companheiros: não percam tempo. Então aqui Miramês nos conclama, nos chama a atenção que não podemos administrar incorretamente este patrimônio de Deus que conhecemos com o nome de tempo. Então ele usa o termo não percam tempo, não administre incorretamente o seu tempo ou o tempo que é de Deus, porque nós nos encontramos aqui na Terra para crescermos. Não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. E certas leis em vigor, ou as leis naturais, as leis de Deus que estão em vigor aqui na Terra e em todos os ambientes do universo ou dos universos infinitos, essas leis precisam ser respeitadas, elas precisam ser vivenciadas nas menores atitudes do nosso dia a dia. Então é por isso que Miramês aqui nos chama a atenção sobre esta necessidade da busca constante para que possamos encontrar a verdade, o amor, para que possamos, através da instrução, da educação, aprimorarmos, nos elevarmos, clarearmos a nossa vida. É nesse sentido que Miramês nos faz o convite para que sigamos adiante, administrando da melhor maneira possível o tempo que é de Deus. Escutemos, diz Miramês, escutemos as conversações das criaturas humanas honradas, estejam elas onde estiverem. Quantos desses, ou quanto dessas criaturas não estão no mundo com a missão de levantar o padrão moral das criaturas? Então assim Miramês nos chama a atenção que é preciso aprendermos a ouvir estas pessoas honradas, estes sábios que se encontram aqui na Terra ou que já se encontraram aqui na Terra, que deixaram os seus ensinamentos, porque sem sombra de dúvida que estes espíritos vieram com esta missão de nos auxiliar a todas as criaturas. Registra-se, diz Miramês, registra-se esse fato em todo o mundo. Copiemos a vida dos grandes seres, que eles são rastros de luz a deixar herança para os que têm boa vontade no aprendizado. Então esses espíritos amigos que vieram à Terra para nos ensinar tanto e nos deixaram tantos exemplos
de possibilidades e nos mostrando que é possível sim realizarmos este processo de transformação, é preciso que observemos os seus feitos, copiemos a vida desses grandes seres. Conforme nós encontramos no próprio Livro dos Espíritos, na questão 625, copiemos a vida de Jesus como sendo o maior exemplo para todos nós, o maior exemplo de ensinamento moral, código pedagógico que Jesus deixou para todos nós, guia e modelo para todos nós, Jesus de Nazaré. Procuremos, ainda conclama Miramês, procuremos analisar as verdades que já nos foram apresentadas, que encontraremos caminhos iluminados por onde seguir na marcha para Deus. Procuremos analisar as verdades que já nos foram apresentadas, que estão aqui conosco, porque assim nós encontraremos o caminho iluminado por onde seguir a nossa trajetória com segurança nesta marcha para Deus. Os enganos são inúmeros na terra. Então aqui Miramês volta a nos relembrar acerca dos enganos que poderemos e com certeza já cometemos nas nossas escolhas reencarnatórias. Então ele diz que os enganos só aqui na Terra são inumeráveis, sendo sinal de volta dolorosa à mesma, com serviço dobrado e deveres multiplicados pela soma da ignorância. E aí ele nos convida, comecemos agora a trabalhar o nosso interior, comecemos agora a trabalhar o nosso progresso, a nossa renovação de atitude a cada passo, conscientes do nosso dever de esforçar para subir. As mãos de Deus, simbolicamente falando, nos auxiliarão com mais vigor, por termos aproximado delas pela decisão de trabalhar em nosso e no bem comum. Então, a partir do momento em que nós tomarmos a decisão, ou se tomarmos a decisão e quando tomarmos essa decisão de trabalharmos pelo nosso bem e pelo bem comum, sem sombra de dúvida que receberemos sempre das mãos de Deus, através dos seus mensageiros, o auxílio, a proteção, a assistência de que nós necessitamos ou que venhamos necessitar. Não nos esqueçamos da oração. Então aqui Miramês nos lembra para que nós não nos esqueçamos da oração, do orar e a ação, ou seja, orar mais atitude, mais ação. Então não nos esqueçamos da oração, porque ela nos colocará em condições de fugir do engano, a dispensar-nos meios de compreender o valor do nosso próprio trabalho em nosso favor. Então, conforme nós sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece, e os espíritos superiores foram questionados acerca disto, quando foi estudado acerca da oração, se a oração resolve os nossos problemas, se só pelo fato de orar os nossos problemas serão resolvidos, eles responderam que não, que a oração nos traz paz, nos traz equilíbrio, nos traz forças para que possamos seguir adiante na nossa luta constante. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo: analisemos o provérbio, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então aqui ele pede para que analisemos este provérbio antigo, ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudará. E aí ele acrescenta, esta é uma grande verdade, que não deveria somente ser dita, mas vivida. Então esta é uma grande verdade
mas que ela não pode simplesmente ser dita. Ela precisa ser vivida, vivenciada nas menores atitudes do nosso dia a dia, porque quem cultiva seu campo íntimo, caminhando lado a lado com Jesus, espalha sementes de luz no próprio caminho e será clareado por aquele, ou melhor, e será clareado por ele e nunca se enganará nas escolhas que pode fazer para a sua glória, rumo à glória de Deus. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões nos conclamando, nos orientando para que sigamos as pegadas de Jesus, porque quem caminha com Jesus jamais errará o caminho de retorno ao Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Reflitamos mais uma vez acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões, trabalhemos, conforme o próprio Miramês aqui nos alertou, trabalhemos pelo nosso próprio bem e pelo bem comum, ou seja, pelo bem da coletividade. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.